Eu acredito que quando a gente chega nessa fase dos 20, 30 anos, é quando a gente começa a perceber que a vida ela não se resolve sozinha, que as coisas não vão acontecer do nada e que se a gente não correr atrás dos nossos objetivos, a gente nunca vai enriquecer. Eu não sei se você já acordou para essa realidade, mas eu gosto muito de bater nessa tecla porque eu sempre fui uma pessoa muito sonhadora. E um belo dia eu percebi que as coisas que eu queria não estavam acontecendo e não pareciam estar nem perto de acontecer. Tava percebendo, tipo, ok, eu estou entrando na vida adulta, eu vou entrar nos meus 20 anos, cadê tudo que eu sonhei? Eu imaginava outra vida pra mim nesse momento, nesse ponto da minha vida. Então foi quando eu comecei a fazer some stuff para poder alcançar aquilo que eu queria. E esse será o vídeo de hoje. Eu vou te falar 3 coisas que mudaram a minha vida completamente e, consequentemente, mudaram a minha vida financeira também. Porque a única coisa não, calma, que separa o seu momento atual financeiro, a vida que você está vivendo hoje, para a vida que você quer alcançar, os seus objetivos, a liberdade financeira, é mentalidade e organização. Porque por mais que eu sonhasse com tudo isso na minha vida, eu sempre esperei muito que alguém viesse me salvar. Que alguém viesse construir a minha vida por mim, sabe? Resolver a minha vida por mim. Ai, minha ansiedade, meus hábitos ruins, a minha falta também um pouco de perspectiva, de trabalho, de dinheiro. Eu não tinha nada disso, mas eu esperava que alguém, que sei lá, um familiar que eu nunca tinha ouvido falar, batesse na minha porta e falasse: você é herdeira agora, toma aqui R$ 1 bilhão. E eu ficar tipo: meu Deus, era tudo que eu queria. Isso não acontece comigo, isso não acontece com você, provavelmente, e não vai acontecer com 99,9% das pessoas do mundo. Apesar de que recentemente eu ouvi a história de uma menina de 21 anos que ela herdou 17 milhões de reais. Que coisa boa, sério, que incrível. Mas isso não vai acontecer com a gente. E se isso não vai acontecer com a gente e a gente também não pode contar com essa sorte de 1 em milhão em ganhar essa loteria, então a gente precisa correr atrás do que a gente quer. A gente precisa construir a vida que a gente quer pra gente, inclusive a nossa vida financeira. Esse aqui é o seu ponto de virada. É você perceber que você que tem que construir os bloquinhos para alcançar tudo o que você quer. E quando a gente fala de vida financeira, a gente pensa só no dinheiro. Tipo, como é que faz dinheiro? Como é que faz dinheiro? Não sei o que, não sei o que. Mas você precisa entender uma coisa que eu também demorei muito de entender. Você ter dinheiro é a consequência de você tomar boas decisões na sua vida. E isso não inclui só o trabalho, vender alguma coisa, trabalhar em algum lugar. Isso não inclui só isso. As pessoas podem até querer que você acredite nisso para você ficar horas e horas e horas do seu dia, de todos os dias, só trabalhando, só pensando isso, sem se desenvolver em nenhuma outra área da vida. Então, você entendendo isso, que pode ser aqui o tópico 1, fazer dinheiro, fazer muito dinheiro, é a consequência de tomar ótimas decisões na sua vida, e isso inclui todas as áreas da sua vida. Você pode sim, se você quiser, focar em um dinheiro rápido, fazer aí um tigrinho nos stories, ou sei lá, sabe, essas formas meio duvidosas de fazer dinheiro, que eu particularmente não concordo, porque eu acho que isso não é uma decisão a longo prazo, em como isso vai construir a minha identidade, o meu caráter e, enfim, diversas outras coisas. Então você tem que pensar, como que eu posso fazer dinheiro de uma forma íntegra, que seja alinhado comigo, com os meus valores, com os meus objetivos, que acima de tudo traga paz para minha vida, traga felicidade para minha vida. E você precisa se fazer essa pergunta e ter clareza do que é que você quer fazer na sua vida. E isso que eu tô te falando não significa que você vai sair daqui para automaticamente correr atrás desse objetivo que você estabeleceu. Tipo, sei lá, digamos que eu quero ser atriz. Eu quero fazer a minha vida sendo atriz, meu maior objetivo de vida é ser atriz, e eu acho que eu vou enriquecer sendo atriz. Não necessariamente vai ser uma decisão inteligente, até pensando em decisão financeira, você sair daqui, do ponto que você está, que você, digamos, não é atriz, não tem trabalho como atriz, não é influencer, não tem... Enfim, realmente precisa ali de um trabalho para te sustentar a curto prazo. Você precisa de dinheiro a curto prazo. Então, você não vai largar tudo da sua vida agora pra correr atrás de ser atriz. Principalmente se você fizer uma visão 360 da sua vida e você vê, opa, eu não tenho muitas oportunidades voltadas para isso. Eu não tenho tantos privilégios que me permitem me tornar atriz tão rápido assim, sabe? E você ter
essa autopercepção de si mesma é muito importante para você acordar para a vida. E de uma forma até um pouco fria, eu tô falando fria porque eu acredito que também nessa fase dos 20, 30 anos, nós somos pessoas muito emotivas e a gente ainda tá naquela fase de mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. E, nossa, mas eu sou um adolescente, eu sou uma criança ainda, meu Deus do céu. Só que você não é. Você já é uma adulta e perante a realidade do mundo e do Brasil e da sua vida financeira atual, se você estiver insatisfeita, eu acredito que você está nesse vídeo por conta disso, porque você quer fazer seu próprio dinheiro, você quer ter liberdade, você quer ter independência, você precisa ter uma visão fria sobre a sua própria vida e você vê o que faz sentido você fazer ou não fazer. E foi esse o ponto de virada na minha vida. Quando eu decidi sair da faculdade, porque eu não estava vendo futuro ali, eu não estava gostando da direção que estava tomando, eu tinha sonhos e objetivos que eu queria alcançar, eu tenho as minhas oportunidades da minha vida, os meus privilégios, as minhas condições, sejam financeiras, intelectuais, emocionais, de apoio familiar. Então eu entendi tudo isso e eu falei, ok, eu posso tomar uma decisão nessa direção. Eu decidi sair da faculdade também por uma questão financeira dos meus pais. Então, eu falei com eles, mãe, pai, não quero mais fazer faculdade, eu vou arranjar um trabalho, eu vou juntar dinheiro e eu vou viajar o mundo. Essa foi a história que eu contei pra eles. Eles me apoiaram, principalmente porque eu falei de uma forma muito consciente do que eu estava fazendo, porque eu falei assim, mãe, pai, se nada der certo com 25 anos, ainda dá tempo de fazer uma faculdade e resolver minha vida. E eles falaram, é isso aí, você é nova, você tem que viver mesmo. Graças a Deus, eu sou muito grata realmente por ter esse apoio familiar. Foi realmente o que eu fiz. Eu saí da faculdade, arranjei um trabalho em loja, trabalhei um tempo vendendo roupa, me desenvolvendo. Eu li muitos livros nessa época. A loja era um lugar tranquilo, então eu conseguia ouvir audiobook enquanto eu trabalhava ali, eu dobrava roupa. Com esse dinheiro que eu guardei, eu consegui pagar meus estudos em outros cursos técnicos, em ambientes que eu queria frequentar. E depois disso, tudo na vida começou a desenvolver para eu começar a empreender na internet e hoje produzir conteúdo e hoje construir a minha independência financeira. Então, assim, perceba que não é uma escolha de um dia para a noite. São uma sequência de decisões que você precisa tomar na sua vida com um único foco, com um único objetivo, sabe? Eu quero alcançar isso aqui. Não dá pra eu largar tudo pra tentar alcançar isso, então eu preciso ir por partes. Trabalhar por alguns meses, e aí depois eu sair desse trabalho e começar juntar dinheiro, conseguir pagar uns estudos. Então, você percebe que é uma sequência de decisões. Então, o que eu trouxe aqui? Boas decisões, clareza do que você quer, foco no seu objetivo e também a leitura. Acabo sempre trazendo o tema leitura aqui nos meus conteúdos, no Instagram, no YouTube. Eu sempre trago os livros que eu leio, porque os livros mudaram a minha vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu tô repetindo muito no Instagram. Viver sem ler é perigoso. Te obriga a crer no que te dizem. E eu acho que essa frase explica perfeitamente o que eu sinto em relação à leitura. Eu vou ler porque eu aprendo muito com os livros, porque eu me desenvolvi em todas as áreas da minha vida por conta da leitura e também por conta de boas decisões. Então, escolha livros que mudem a sua mentalidade em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, em relação à produtividade, em relação a empreendedorismo. Ou então consuma conteúdos voltados para isso. Porque a realidade, hoje, no estado que você está hoje, você não vai alcançar o que você quer. Você precisa se desenvolver. Você precisa, aos poucos, ir se tornando uma nova versão de si mesma para você alcançar os seus objetivos. E por fim, que na verdade eu nem coloquei aqui na lista, mas eu quero trazer, que é os seus ambientes. É muito importante isso, mas muito importante mesmo. Você não vai encontrar boas oportunidades financeiras na sua vida andando nos mesmos lugares que você anda hoje, com as mesmas pessoas que você anda há 50 anos atrás. 50 anos não, né? Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Tipo, eu não tô falando que você tem que se afastar dos seus amigos, que você tem que se afastar das pessoas que você conhece, mas você precisa adicionar ambientes novos nos lugares que você frequenta e também eliminar alguns outros ambientes tóxicos da sua vida, porque tudo que não te ajuda te atrapalha. Quando você é adulto e quando você tem objetivos em mente, essa frase precisa ser muito importante. Você precisa sempre pensar nisso. Se não me ajuda, me atrapalha. E os ambientes vão fazer toda a diferença. Ambientes em que as pessoas têm o mesmo objetivo ali. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você queira estudar
para concurso, mas você só anda com pessoas que só falam de festa, e de bebida, de droga e de namorado e um monte de besteira e fofoca dos outros e não sei o que, só isso. Na sua cabeça, por mais que você queira muito passar em um concurso, muito passar em uma prova, ir para outra direção na sua vida, esse ruído vai te atrapalhar muito. E aí você começa a diminuir o tanto de vezes que você anda com essas pessoas, e aí você vai para um grupo de pessoas que querem passar em concurso. 90% das conversas dessas pessoas são sobre o que elas estão fazendo para passar em concurso. E aí as pessoas falam, não, porque eu tô malhando tal horário, porque tá sendo muito bom, porque eu tô fazendo essa técnica de estudo, porque eu conheci fulano, não, porque vamos estudar todo mundo junto. Então você percebe que os ambientes que você anda vão influenciar fortemente nas oportunidades que você recebe na sua vida, da forma como você vê o mundo, da sua produtividade, se você é positivo ou negativo, se você acredita que você vai alcançar isso ou se você não acredita que vai alcançar. E é o ambiente que determina isso muitas vezes, sabe? E se você estiver nesse processo de mudança de vida e tiver dificuldade com isso, não tiver as referências certas para você tomar uma direção diferente na sua vida, você mudar a sua vida financeira, mudar a sua saúde, a sua autoconfiança também, vai aqui na descrição desse vídeo porque eu deixei todos os meus produtos relacionados a isso, com tudo que eu aprendi ao longo desses 5 anos, estudando absurdamente sobre mudança de vida, crenças, autoimagem, identidade, organização, produtividade, hábitos. A minha vida é dedicada a entender esses temas e me aperfeiçoar com isso e também passar esse conhecimento para vocês. Então, se você quiser, conheça aqui meus produtos ou então o meu Instagram para você me conhecer mais e acompanhar a minha rotina de lá. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Por favor, comenta para eu saber se você está gostando, qual tema você quer. E é isso. Ah, e meu nome é Ingra.